Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, todo mundo preparado para a nossa aula de hoje, para dar continuidade aos nossos estudos? Então, hoje eu sou a professora Luzilete e a gente vai fazer a aula 8 de língua portuguesa, tá ok? Para isso, vamos lembrar o que a gente precisa? Precisamos do nosso estojo com lápis grafite, lápis de cor, borracha, apontador, não é isso? E precisamos também daquele instrumento maravilhoso que é o alfabeto móvel, que permite que a gente possa construir palavras. Então vamos lá? Se você não está com tudo isso pertinho de você, dá um pause na nossa aula e vai lá pegar o seu material, ok? Vamos lá então para a aula de hoje? Na aula de ontem, o que a gente fez? Na aula passada, o que a gente fez? A gente construiu palavras, lembram? Lá que tinha o desenho da barata, o desenho da aranha e o desenho da professora de balé da barata. Vocês lembram disso? Então, que estava aqui, ó, nessa página. E aí nós construímos algumas palavras. Vamos retomar essas palavras porque nós vamos precisar delas. Olha lá, lembra que nós tínhamos que olhar a cor, a imagem e procurar na tabela, na coluna e na linha de cada personagem, certo? Então, na primeira palavra, a gente tinha a barata no quadro amarelo. Então, lá na coluna da barata, na linha do quadro amarelo, eu tenho a sílaba K. Depois, eu tenho lá a professora da barata, né? A professora de balé da barata no quadro azul. Então, eu vou na coluna da professora da barata, no quadro azul, Day. E, por fim, eu tenho a aranha no quadro vermelho. Coluna da aranha, linha vermelha, que é R com A, forma o que mesmo? Ra, cadeira. Muito bem. Então, a primeira palavra é cadeira. Do lado da palavra cadeira, eu tenho a professora no quadro amarelo. Então, coluna da professora, linha amarela. Que sílaba que eu tenho? F com E, Fê. Muito bem, Fê. E aí nós temos a aranha no quadro vermelho. Então, coluna da aranha, linha vermelha. R com A, que a gente já usou na cadeira. R com A, Ra. Então, Fé, Ra. Aí, vamos descer mais um pouquinho aqui, né? Vamos ali ver quais são as palavras que a gente tem aqui embaixo. Então, nós temos a aranha no quadro azul. Então, coluna da aranha, quadro azul, letrinha A. Aí eu tenho a aranha de novo, só que agora ó, o quadro é vermelho. Então, eu tenho a aranha na linha vermelha. Olha lá, essa sílaba vocês já conhecem. Nós já usamos na cadeira e na fera. R-A-Ra. Então, olha lá. E, por fim, eu tenho lá a barata no quadro vermelho. Estão vendo? Coluna da barata, linha vermelha, nha. Essa sílaba grande, né? Nha. Aranha. E do lado eu tenho a aranha no quadro amarelo. Então, coluna da aranha, linha amarela. Olha lá, ó. P com E faz P. Mas eu tenho um R aqui, ó, solto. Lembram que a professora falou para vocês que algumas vezes a consoante aparece sozinha na sílaba, né? Então, eu tenho P com E, P, mas eu tenho mais o som do R sozinho. Então, eu tenho per. Per. E aí, eu tenho lá a barata no quadro azul. Então, eu tenho a barata, a coluna da barata, na linha azul. N com A, na. E será que eu falo perna ou perna? Perna, né? Muito bem, então essas foram as palavras que nós formamos na aula anterior, lembram? Então, olha lá. Cadeira, fera, aranha, perna, certo? Até aqui todo mundo junto comigo? Deu para corrigir tudo certinho aí? Muito bem, então agora, lá na aula de hoje, nós vamos precisar construir frases. Vocês lembram que ontem a professora conversou com vocês um pouquinho sobre o que é frase, né? Frase é um conjunto de palavras
organizadas que dão um sentido, que transmitem uma informação. Vocês lembram disso? Lembram quando a gente viu lá a frase da barata, que a barata teve que escrever 10 vezes na agenda? Qual que era a mesma frase? Não esquecer a aula de balé. Mas vocês lembram que nós fizemos um exercício em que as palavras estavam fora de ordem e não dava para entender o que queria dizer aquele monte de palavras juntas? Então, para ser frase não basta ser um grupo de palavras, né? Tem que ser um grupo de palavras organizadas. E tem que transmitir uma informação. Por que a professora está falando isso para vocês hoje de novo, retomando isso com vocês? Porque no nosso exercício 3, vamos lá para a página do exercício 3, então? O nosso exercício 3, vamos lá. Aqui, ó. No nosso exercício 3, diz o seguinte, vamos tentar ler junto com a professora? Olha lá. Agora, escolha 2 das palavras que você formou na atividade anterior e depois escreva uma frase com elas. Então, aqui estão as palavras que nós formamos na aula anterior e no exercício anterior. Vocês vão escolher 2 palavras e vão escrever frases com elas. Como assim, professora? O que é escrever uma frase? É eu trazer uma informação sobre aquela palavra, ou sobre aquele objeto, ou sobre aquele animal, enfim. Eu tenho cadeira, que é um objeto, fera, que pode ser um adjetivo, né, uma qualidade de alguém, aquela pessoa está uma fera, quer dizer, ela está muito brava, né? A aranha, que é um inseto, e temos aqui a perna, que é uma parte do nosso corpo. Então, vocês vão escolher 2 palavras e vão escrever uma frase com cada palavra. Eu dei um exemplo já quando eu falei da fera, né? Aquela pessoa está uma fera. Eu fiz uma frase, vocês não entenderam o que eu quis dizer? Eu usei algumas palavras e, formei uma informação. Olha lá, ó. Ó, vou escrever aqui a minha frase, mas esta é a minha frase. Olha lá. Aquela pessoa está uma fera. E eu poderia continuar. Ela está uma fera porque a cadeira caiu em cima da sua perna, né? Então, vamos lá, tá ok, pessoal? São 2 palavras, né? Não esqueçam disso. Então, eu escolhi a primeira palavra, eu escolhi fera. Tá aqui a fera e a fera. Mas eu quero fazer uma frase com mais uma palavra, né? Então, eu posso escrever agora posso falar lá da minha frase com a cadeira, que eu já tinha feito? Vamos lá? Então, essa é a primeira frase. A segunda frase, né? Vamos lá. A cadeira está com a perna quebrada. Então, a cadeira está com a perna quebrada, né? Quantas pernas tem a cadeira? 4, né? Então, acho que essa cadeira não está propícia para a gente sentar, não é isso? Então, olha lá, eu usei nessa frase, eu acabei usando 2 palavras, mas eu poderia ter usado uma só. Eu usei a palavra cadeira e a palavra perna, que aparece aqui, ó, cadeira e perna. Tá certo, pessoal? Então, dá um pause aí na aula, escreve a sua frase e pede ajuda para o adulto que está junto contigo para que essa frase saia do modo mais correto, né, mais organizado possível, tá ok? Vamos lá, então, para o nosso número 4. Olha lá. Leia as palavras e pinte da mesma cor as que rimam com barata. Lembram que tinha um exercício lá da ficha de atividade que nós tínhamos que ler o texto e falar das palavras que tinham o mesmo som. São palavras que rimam. Lembra que eu ainda usei pão com macarrão, não é isso?
Então vamos lá. Aqui tem lá, ó, molho, pirata, Renata, nata, ninho e placa. Então vamos pensar na palavra, eles têm que rimar com a palavra barata. Deixa eu mudar minha folha aqui para ficar mais visível. Vamos lá então. Então a palavra que eu tenho é, olha lá, barata. Esta é a palavra que eu tenho, certo? Então eu tenho que procurar aqui nesse grupo de palavras, palavras que tenham o mesmo som final da barata. Então vamos ver aqui. Molho, será que barata e molho rimam? Não, né? Até porque o molho, ó, termina com o, com lho, e eu quero barata. Pirata, será que pirata rima com barata? Ah, eu acredito que sim, olha lá, ó. Observem aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. Ó, a barata terminou com rata. Pirata também tem o final rata. Então, barata, pirata. Vamos lá. Renata. Será que Renata rima? Rima, né? Mas, professora, Renata, quando eu escrevo Renata, olha lá, ó. Renata, professora, tem um N no lugar do R. Mas não tem problema, porque o som final se parece com barata. Então, no caso da Renata, o que está igual a barata é ata. Estão vendo? Olha lá, ó. Ata. Muito bem, então pirata, Renata e nata. Será que nata combina? Barata, nata. Sim, então vamos lá. Nata, né? A nata do leite. Quando a mãe ferve o leite lá, aquela camada que forma em cima do leite é a nata. Então, olhem aqui, ó. De novo, eu vou ter o final ata, igual da Renata. E olha aqui, ó. Nata ainda combina mais ainda com Renata, porque tem o nata no final. Olhem lá, ó. Estão vendo? E vamos lá. Ninho. Será que ninho combina com barata? Não, né? Acho que não. De jeito nenhum. E placa? Placa também não, né? Barata e placa combinam? Rimam? Não, não rimam. Então, quais são as palavras que rimam com barata nesse nosso exercício? Pirata, Renata, nata, ok? Corrija aí, vamos lá, né? Vamos pintar. Então, a gente só vai poder pintar essas palavrinhas. Pirata, Renata e nata, ok? E agora vamos lá para o número 5, então. Para o exercício 5. Só que aqui, no exercício 5, então, está dizendo o seguinte. Siga as dicas e escreva as palavras. Ó, trabalho de detetive, hein, pessoal? Detetive. Nós vamos ter que ler as pistas e descobrir do que se trata. Qual é a palavra que responde essas questões aqui. Então, vamos ver lá. Vamos ler o primeiro lá. Meu nome tem 7 letras e 4 sílabas. Sou usado para fechar as coisas. A primeira sílaba do meu nome é a mesma de cachorro. Olha quantas pistas eu tenho aqui. Então, a primeira pista que eu tenho ali é que o nome tem 7 letras. Então, eu vou fazer 7 quadradinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque diz que tem 7 letras, né? E essa palavra tem 4 sílabas, ó. Agora o meu quadrado é maior, ó. 1, 2, agora é um retângulo. 3, 4. 4 sílabas. É usado para fechar as coisas e a primeira sílaba do meu nome é a mesma de cachorro.
Cachorro. A primeira sílaba, então, é igual ao do cachorro. Qual que é a primeira sílaba de cachorro? Qual que é o primeiro som quando eu falo cachorro? É a sílaba K. Então, eu já sei, segundo as pistas que estão aqui, que a primeira sílaba dessa palavra que eu tenho que descobrir começa igual ao cachorro. Então, começa com K. Então, essa é a primeira sílaba. Quais são as letras que estão nessa sílaba? O C e o A, certo? Bom, então eu já sei que o nome da palavra começa com K. E ela serve para fechar as coisas. O que será que serve para trancar, fechar as coisas que começam com K? Vamos lá? K, D, A, do. Olha lá. Aí continuamos aqui, né? Vamos preencher aqui. K, D, A, do. Olha lá. Será que é cadeado? Eu acho que é, porque olha lá, ó. Começa com a sílaba do cachorro? Começa. Tem 7 letras? Tem 7 letras. Tem 4 sílabas? Tem 4 sílabas. Então, serve para fechar as coisas? Sim. Então, é um cadeado. Muito bem. Vamos para o outro quadro. Olha lá o outro quadro, então. Sou o mês em que se comemora o Dia das Mães. Meu nome é escrito com 4 letras. Então, 4 letras. 1, 2, 3, 4 letras. A última letra do meu nome é igual à primeira letra da palavra ovo. Então, vamos escrever ovo aqui, né? Ovo. Só que presta atenção, hein, pessoal? Na outra atividade, a sílaba inicial, a sílaba da palavra cadeado, a primeira sílaba, era igual à primeira sílaba de cachorro. Nesse caso, não é. Prestem atenção. Olha lá, ó. O nome é escrito com 4 letras. A última letra do meu nome, então aqui, a última letra, é igual à primeira letra da palavra ovo. Qual que é a primeira letra da palavra ovo? O. Não é isso? Então eu já sei que lá no final vai aparecer a letrinha O. Correto? Até aqui? Vamos continuar lá. É o mês das mães. Então, quer dizer, é o nome de um dos meses do ano que termina com O, mas só tem 4 letras. É um mês pequeno. Vamos lá? Então, vamos lá? Qual é o mês? Olha lá. Maio. Olha lá, maio é o mês das mães. Vamos descer um pouquinho mais. Então, olha lá, cadeado em maio. Vamos lá. Para os nossos 2 últimos quadros. Sou usado para escrever. Meu nome é formado por 5 letras. 1, 2, 3, 4, 5 letras. Quanto mais me usam, menor eu fico. Para escrever meu nome, você usa 2 sílabas. Então, agora aqui é um retângulo, né? Porque é maior. Então, vamos ver lá. Serve para escrever, né? Pensa em tudo que você tem aí no teu estojo que serve para escrever. Meu nome é formado por 5 letras. E quanto mais eu uso, menor eu fico. O que vocês têm aí no estojo de vocês que serve para escrever que quanto mais vocês usam, menor fica? O lápis, né? Olha lá. Vamos ver se confere aqui. Lápis. Vamos ver se tem 2 sílabas? Vou usar o preto agora. Vamos lá. Lápis. Confere? E por fim, o nosso último exercício de hoje, junto com a professora. Meu nome rima com tia. Então, vamos escrever a palavra, vamos separar aqui. Vamos escrever a palavra tia. Bom, eu já sei que se rima
Esse tia vai aparecer no começo ou no final da palavra? Muito bem, no final. E também é escrito com 3 letras e uma sílaba. Então, tem 3 letras e uma sílaba só. Eu sou um período de tempo em que você pode fazer muitas atividades. Quem sou eu? Então, é um período de tempo, só tem 3 letras e rima com tia. Qual é o período de tempo? Será que é horas? Será que hora é um período de tempo? Será que combina? Será que rima com tia? Não, né? Mês, será que rima com tia? Não. E dia, será que rima com tia? Sim, olha lá, ó. Dia. E só tem uma sílaba o dia. Olha lá. No caso do dia, eu só troquei o T do tia pelo D. E mantive, olha lá. Ia. Estão vendo? Muito bem, pessoal. Agora, vamos falar da tarefa de casa para ver se realmente vocês estão craques na atividade? Olha lá. Para a tarefa de casa, nós vamos fazer algumas coisas importantes. A primeira é a ficha 5, né? Lá na página 12. Deixa eu abrir o meu livro aqui na página 12. Então, vocês fizeram na aula anterior a página 11, que era a ficha 5. Hoje vocês vão continuar. O exercício 2 e o exercício 3. Olha lá o que tem que fazer. Pinte apenas as figuras que representam nomes que terminam com o som parecido com o da palavra avião. Então, aqui nós temos algumas figuras, né? E vocês vão pintar só aquelas que rimam com avião. Então, eu tenho flor, limão, violão, caminhão, carro e zebra. Então, dessas figuras é para pintar tudo? Não, só aquelas que rimam com avião. Muito bem. E o número 3 diz o seguinte: agora escreva os nomes das figuras que você pintou. Então, você vai pintar aquelas que rimam com avião e aqui nesse quadro você vai escrever os nomes delas, tá certo? E também, gente, só para a gente terminar, vocês também vão fazer a atividade da página 27 do livro, que é uma brincadeira. O que eu proponho para vocês? Que vocês, aí em casa, junto com o irmão, se tem irmão, se não tem irmão, junto com o pai, com a mãe, com quem tiver com vocês dentro de casa, façam esse jogo da página 27, que é o Aprender Brincando. Olha lá, que é a batalha das palavras. Para isso, vocês vão precisar da cartela de jogos, que está lá na página 7, no material de apoio. Né? Vão ter que recortar aquelas palavras lá no material de apoio. Olha lá, que é esse quadro lilás aqui, roxo, né? Então, tem as palavras, vocês vão recortar em formatos de cartinhas. E olha lá o que diz. Faça um monte com todas as cartas viradas para baixo. Então, vai juntar tudo, virar para baixo. Pegue uma carta do seu monte. Então, você vai pegar vai ter que falar o nome que aparece nessa ficha e quantas sílabas esse nome tem. Lembrando que sílaba é cada som que a palavra apresenta, que nem avião. Então, eu tenho o som A, o som vi e o som ão. Então, é uma palavra de 3 sílabas. Quem tiver a palavra com o maior número de sílabas ganha a rodada. Então, aquele que tirar a palavra que tem o maior número de sílabas vai ganhar aquela rodada. Mas quem vai ganhar o jogo é quem tiver mais cartas, tá certo? Então, essa é a proposta para vocês fazerem em casa aí, né, com quem mora com vocês aí, com quem tá junto de vocês, ok? E aí também, uma proposta para vocês. Lembram que a gente trabalhou com um diário? Vocês lembram disso? Então, o nosso livro, ele propõe que a gente faça um diário. Lembra da ideia do diário? O diário é contar alguma coisa que aconteceu comigo no dia. Então, a proposta é que vocês possam escrever um diário de casa, um diário do lar, né? Contando o que aconteceu hoje. Precisa ser todo dia, tem que escrever todo dia no meu diário?
Não precisa ser necessariamente todo dia, mas eu posso escrever ali alguns dias que tiveram alguma coisa que eu achei importante, alguma coisa que eu gostei ou que eu não gostei, mas que eu quero deixar registrado, que eu quero criar uma memória sobre aquilo. Então, essa é a minha proposta, que vocês criem um diário aí da casa de vocês, contando o dia a dia em casa. Tá certo, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada, espero vocês na próxima aula.